tarde. Vamos fechar a porta um pouquinho, por favor? Que sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos, então, já partirmos para a prece, porque tivemos que atender a nossa irmã, então passou um pouquinho do horário, né? Vamos, então, cerrando os nossos olhos, a fim de colocarmos o nosso pensamento em Deus, aurindo desse benefício, dessas forças que aqui são dispostas para nos beneficiar, trazendo para dentro do nosso coração toda a calma possível, toda a paz, porque estaremos sendo atendidos desde o início, quando adentramos aquela porta. Já os nossos amigos da espiritualidade que nos antecedem, que têm o cuidado de preparar todo este local, nos recebem de braços abertos. E a partir dali nós iniciamos o nosso tratamento, não é? Para nos mantermos assim, confiantes, firmes. E isso depois vai ser complementado com o passe. Após a palestra, estaremos então recebendo o passe, que vem nos trazer maior sustentação. Enquanto isso, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, que detendo todo o poder da criação, Ele nos cria para sermos felizes. Se por enquanto trilhamos esses caminhos da dor, é uma necessidade nossa, porque talvez não tenhamos andado muito bem nas outras vidas que tivemos, nas nossas outras existências, e como escola que é este planeta bendito, nós temos que trilhar esse caminho para pararmos as nossas arestas, acertarmos o nosso passo. Mas se trouxermos o coração confiante, harmonizado, dentro de um equilíbrio emocional constante, embora as vicissitudes que possamos enfrentar, nós vamos sair daqui recuperados e seremos na próxima muito mais felizes do que até então. Confiemos na palavra de Jesus, que nós herdaremos a terra se soubermos bem aproveitar as lições que hoje nos são oferecidas. Para merecer o céu, é preciso galgar alguns degraus a mais. E é isso que nós estamos fazendo. Então, que sejam todos bem-vindos e vamos, então, dando início à nossa reunião de hoje. Hoje, com a palestra que a nossa irmã Doroti irá fazer, cujo título é Avancemos, né? Ou Avance, do livro Boa Nova. Tá? Prestem bastante atenção, aproveitem bastante, tá bom? Já foi. Muito boa tarde. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é um assunto do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier. E Emmanuel, né, nos passa uma mensagem super legal, que é uma mensagem que a gente até sabe que nós devemos fazer, mas é inerente do ser humano não fazer, tá? Então eu vou ler para vocês, só para vocês terem ideia do que a gente vai falar. Começa assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Foi a epístola de Paulo de Tarso, que ele escreveu
para os filipenses, né? Alguém aqui já ouviu falar de Paulo de Tarso? Quem nunca ouviu falar de Paulo de Tarso? Bom, depois disso, ninguém mais levanta a mão, né, normal. Mas nós vamos falar um pouquinho do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso era um cara que foi criado numa família de posses, um pouco depois da época de Jesus, e que, depois de Jesus, quando se fala em cristianismo, foi assim o apóstolo que mais batalhou para que o cristianismo se estendesse além daquele miolo que Jesus tinha ficado. Então, ele tem uma função muito importante dentro do cristianismo, porque foi ele que, inclusive, fez as primeiras igrejas naquela época, e as igrejas daquela época eram muito parecidas com os centros espíritas atuais, né? Que a gente ia, se debatia um tema, as pessoas escutavam, depois tiravam as conclusões, né? Era completamente diferente do que é o culto católico hoje, né? Então, o que a gente sente é que o Paulo, quando nasceu Saulo, né, quando ele foi criado numa família muito abastada, né, rabinos, né, teve uma educação de rabinos. E eu acho assim interessante que, na concepção dele, como ele foi criado naquele molde, o que ele estava fazendo era o certo. Ele foi uma das pessoas que mais perseguiu os cristãos da época. Era uma pessoa que era um rabino assim, bem firme nas colocações, bem firme no posicionamento. E foi uma pessoa que, para o mundo cristão na época, ele era o bicho, entendeu? Então, quando aconteceu todo o problema que ele teve, ele apedrejou Estevão, né, que foi o primeiro mártir cristão que nós tivemos, que era inclusive irmão da noiva dele, né? É uma história super 10. Quem não leu o livro, leia, porque é super 10 a história. E quando ele chega, né, que ele estava batalhando, ele estava indo atrás de um cristão, Barnabé, lá em Damasco, no portão de Damasco ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois disso ele fica cego. E aí ele entra em Damasco, né, meio estranho, né, com tudo aquilo que ele tinha presenciado, cai todas as crenças dele pela terra e ele se renova, tanto que ele muda de nome. De Saulo passa para Paulo, Paulo de Tarso, porque ele nasceu na cidade de Tarso. Então, o que a gente sente é assim, que essa pessoa, depois que ele se transforma em Paulo, ele poderia ter sentado naquele lugar, chorado todas as lamúrias possíveis e imagináveis, porque ele viu que tudo aquilo que ele estava fazendo, perseguir os cristãos, apedrejar, matar, prender, esquecer nas masmorras, sabe? Tudo aquilo, caiu a ficha nele, a princípio acho que deve ter caído um orelhão, e aí ele ele percebeu que aquilo não era o caminho dele era outro. Então existia mesmo um Deus, existia mesmo, Jesus veio mesmo, sabe, mudar alguma coisa, e aí ele começou a trilhar esse caminho. Então hoje, quando a gente fala em avancemos, ninguém progride se você não se renova. Todos nós não somos perfeitos. Todos nós estamos aqui por algum motivo. Foi como a Matilde falou, nós estamos aqui num planeta escola. Se é um planeta escola, é lógico que nós temos que passar por algumas provas para ver se a gente aprendeu ou não. É como se for... Não é nem o Enem, né? É prova mesmo. Então, o que a gente sente? A gente sente que... Eu fui vendedora, fui supervisora de vendas muitos anos, e a gente falava que o ser humano era um negócio muito interessante, que ele ficava... 45% dos pensamentos eram destinados ao passado. 45% dos pensamentos eram destinados ao futuro. E os 10% que sobravam eram as lamúrias do presente. Entendeu? Então, é como eu falo para vocês, a coisa mais fácil do mundo é você sentar na sarjeta e começar a reclamar da vida e não fazer nada para mudar, porque você pode ter certeza que vai ficar uma fila assim do teu lado, querendo mais é que você afunde mesmo, entendeu?
Porque é próprio o ser humano guardar coisas negativas. Vocês podem ver televisão, novela, jornal nacional. Gente, eu parei de escutar aquele negócio, que eu desligava a televisão assim com vontade de chorar. Tanto que vocês podem perceber que a última notícia, eles dão uma coisa boa, porque era uma das reclamações do povo. Eles estavam perdendo a audiência por causa disso, que é só desgraça. Por quê? Porque desgraça vende, infelizmente. Agora, a gente tem que dar uma guinada nisso. Se nós temos consciência que nós não estamos aqui por um acaso, que nós estamos aqui por algum propósito, foi nos dado chance de se aprimorar, de se renovar, né, na condição que nós estamos como ser humano, gente, vamos aproveitar a nossa reencarnação. Diz que cada espírito que reencarna tem 20 querendo reencarnar. Então o negócio, essa oportunidade que nós temos, é uma oportunidade, deve ser uma oportunidade assim de ouro, entendeu? Porque tem um monte de gente querendo essa oportunidade, você conseguiu. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho, e eu peguei uma pessoa assim, mas ela reclamou tanto da vida, tanto da vida, tanto da vida, tanto da vida. E eu sei que eu cheguei e eu falei assim, eu tenho que te agradecer. Aí ela olhou assim para mim, né, eu falei assim, olha, porque você me deu chance dessa tarde de passar essa tarde com gente vitoriosa. E ela não entendeu nada, né? Porque ela percebeu que ela só reclamou da vida a tarde inteira. E aí eu virei para ela e falei assim, a gente estando aqui, eu já me sinto vitoriosa. Porque, pensa bem, não podia falar em espírita porque eu estava numa igreja evangélica, né? Mas pensa bem, não tem o lance do óvulo e dos espermatozoides? Não são milhões de espermatozoides para fecundar aquele óvulo? E o meu espermatozoide foi o mais eficaz, foi o que nadou, foi o que trilhou, foi o que deixou um monte deles para trás. Então eu já sou vitoriosa antes mesmo, sabe, de imaginar que eu ia ser concebida, entendeu? Depois disso, o bebê enfrenta um monte de nãos. Não é a palavra que ele mais escuta quando a gente é criança. Estão as mães e os pais aqui que sabem o que eu estou falando. Não pode fazer isso, não faça isso, não, não. É a coisa. E não é nenhum não que deixou a criança não andar, deixou a criança, né, parar de engatear, parar de falar e tudo mais. Então, por que será que acontece isso quando a gente cresce, né? Quando a gente se torna adulto? Que a gente escuta um não, a gente escuta uma contradição e já se desanima e não quer mais seguir para frente. Por que será? Não brinco mais, não gostei da brincadeira, entendeu? Então, é tentar, gente, aprender realmente com todos os nossos erros. Eu sempre falo para as meninas o seguinte, quando eu falo as meninas, é que eu tenho um grupo só de mulheres, que se chama Confraria Vitória Régia, que é um grupo de ação social. A gente ajuda algumas entidades aqui. Então, são minhas irmãs mesmo, são irmãs de causa, irmãs de coração. E a gente sempre, quando a gente começa com uma prece, é um grupo que tem tudo quanto é religião lá dentro, e a gente se respeita mutuamente. Então, eu acho que estamos no caminho certo. E eu falo para elas, eu falo assim, gente, um negócio que eu acho assim interessantíssimo é o porquê do ser humano empacar com algumas decisões, sabe? Se Deus deu aquela prova para a gente passar, é porque, gente, eu tenho condições de passar, porque um pai nunca dá uma prova onde ele tem certeza que o filho não vai passar. O pai quer sempre o melhor para o filho. Então, quando a gente fala, recebe um não, ou passa por alguma circunstância, né? Às vezes perde um ente querido, a gente vê aquela pessoa falando dessa pessoa que foi embora, que passou por uma outra jornada, às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa ainda chora por aquela pessoa, ela não muda. Às vezes até se introverte, né? Introjeta, né? Toda aquela experiência para ela, ele não quer passar não quer ir adiante. Ou às vezes aquela pessoa que está para receber um bem material e ela fica vivendo a vida dela esperando aquele bem material, entendeu? E aí ela para de viver. Ou aquela pessoa que de repente descobriu que uma outra pessoa não gosta dela, que falou mal dela, sabe? Então eu acho que tem muitas coisas que passam na nossa vida que são provas pequenas, provas médias, provas grandes.
E a gente não deve parar. A gente deve continuar. Porque se Deus deu aquela prova, sinal que nós temos condição de seguir em frente. E com certeza com aquela prova aprender alguma coisa. Então, uma coisa que eu sempre percebo também, quando a gente começa, o pessoal fala, né, desgraça atrai desgraça. Já escutaram isso? Achei que só eu que escutasse. Mas por quê? Porque você começa a entrar naquela frequência mesmo, sabe? Achando-se coitadinho. Ó, céus, ó, vida, sabe? Ó, meu Deus do céu, que faço eu com essa criatura, entendeu? Então, atrai desgraça mesmo, que você entra naquela energia e aquela energia te leva cada vez mais para o abismo. Outra coisa que eu acho que serve de exercício para a gente tentar se modificar. Escutou alguém falando besteira, sabe? Reclamando da vida. Se não for o normal daquela pessoa, a gente, né, tem os altos e baixos, é normal, né? Nós somos seres humanos. Não pense você que essa pessoa que vos fala é uma santa, porque pelo contrário, né? Tem dias que não tenho nem vontade de levantar da cama. Mas tem dias que levanto com gás total. Então esse é o normal, é não se deixar bater. Agora, se você vê que aquela pessoa que sempre está reclamando, sempre está... senta do lado dela e fala, olha, vamos recapitular aqui, vamos tentar mudar um pouco a tua vida, porque desse jeito não vai te levar a nada. Reclamar é muito fácil. Vamos arregaçar a manga e vamos lutar, vamos ver o que dá para fazer, vamos contra isso. Essa é a verdadeira amizade, por mais que ela te olhe meio torto, esse é o verdadeiro princípio cristão. Então, o que Paulo nos coloca nessa lição, ele tinha todos os motivos do mundo para ficar parado e não seguir a missão dele, que foi uma missão maravilhosa. Né? Você sabe que ele divulgou, ele andava para cima e para baixo, como ele falava várias línguas, ele falava, passava a mensagem de Jesus, todas as epístolas. Foi o primeiro apóstolo que começou a escrever, né, as epístolas. Então, foi assim, foi o primeiro apóstolo que documentou o que Jesus passou nessa terra e tudo mais. Então, se ele tivesse ficado ali em Damasco, né, no portal de Damasco, reclamando que ele estava cego, sabe? E que, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, e ó céus, ó vida para mim também, entendeu? Olha quanta coisa iria se perder. Lógico que nós não podemos nos igualar a Paulo de Tarso, nem... Não, hoje atualmente eu sei que não sou um Paulo de Tarso, né? Não, tenho fé mesmo, né? Tenho fé realmente que um dia, né, juntos chegaremos lá, né? Então, mas eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para ele, e foi assim, uma lição maravilhosa, porque ele deixa claro que nós temos que deixar as quirelas, as experiências para trás e tentar aproveitar o que é de melhor dentro daquela experiência que a gente passou. Lógico que chateados, que tristes, que meio desesperado a gente fica mesmo, né? Tirou a gente do prumo, chacoalhou, tirou a gente, né, daquela acomodação. Então é lógico que a gente, o primeiro sintoma que nós sentimos é, às vezes até de revolta, né? Pô, por que eu, né? Mas é através dessas experiências, vocês podem perceber que é através dos erros que nós aprendemos muito mais do que através do caminho, do bom caminho que nós seguimos. Muitas vezes o pessoal fala, você foi parar como na religião espírita? E se eu perguntar aqui para vocês vão ter o mesmo caminho que eu. Eu vim parar num centro espírita, vim parar numa escola espírita, né? Porque antes de frequentar da paz e tudo mais, eu sempre fui meio ascética, sabe? Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, não vai fluir. Então eu fui estudei bastante, para depois eu me aperfeiçoar na coisa, eu falo, não, é isso mesmo que eu quero da minha vida, é isso mesmo que eu vou seguir. Mas vocês podem ter a mesma experiência, a maioria aqui provavelmente deve ter tido a mesma experiência que eu. Eu não estava passando na rua e resolvi ser espírita. Eu passei por vários percalços, né? Várias coisas assim que me deram um chacoalhão, coisa de você ajoelhar no chão e falar, putz, grilo, o que você está querendo de mim, sabe? Dá um tempo, vai procurar outro, né? Deixa eu aqui no meu canto.
Foi com esse desespero que eu vim parar numa casa espírita e, consequentemente, fui estudar e até hoje estudo e até hoje frequento cursos, porque eu acho que é função da gente mesmo, né? Esse pessoal que tem medo da morte, que às vezes fica assim, receoso do que vai acontecer ou deixou de acontecer, ou quando perde também alguém muito querido, que entra em desespero, eu falo que a nossa doutrina é uma doutrina maravilhosa, porque ela nos dá assim, um consolo fantástico, né? Não é que acabou, não acaba, né? Você com certeza vai encontrar, se Deus quiser, todos os teus entes queridos, ou mesmo, né, quando você morrer, você vai para algum lugar. Isso aqui não acaba, né? Que raio de pai é esse que brinca com a gente? Não, você foi ruinzinho, então agora você vai esperar a minha vontade, vai ficar deitadinho aí, vai esperar a minha vontade para ver se você vai para o inferninho ou se você vai para o céu, entendeu? Isso não existe, gente, né? Não querendo falar mal, mas quando você começa a escutar, Allan Kardec mesmo na doutrina fala, se tiver alguma dúvida, fique com a ciência. Então, quer mais prova do que isso? Né? A gente sabe que tem a aura, o campo energético da pessoa, é só ver uma foto Kirlian, que já foi provado, né, que existe, né? Que tem uma série de coisas que não é bom, né, as pessoas saberem, né? A gente sabe que no Antigo Testamento, onde eu estava fazendo Evangelho no Lar com o pessoal que eu estava ensinando a fazer, e no primeiro capítulo fala sobre os 10 mandamentos, e uma das coisas que a gente sabe, né, que aconteceu na igreja, é que não era cômodo, né, para as pessoas saberem que existia outras encarnações. Por quê? Pô, essa encarnação aqui, gente, eu não estou muito bem de grana, entendeu? Eu nasci meio pobre, então não dá para dar o dízimo da igreja, entendeu? Então, na próxima encarnação, vou pedir para Deus para nascer um pouco melhor, aí eu pago o dízimo, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, mudaram-se evangelhos, mudaram-se Bíblia, mudou um monte de coisa justamente para pagar toda a parte de encarnação. E a gente sabe, né, que é através dessas vidas, né, eu acredito aqui que nós já devemos ter, no mínimo, umas 500, 600 vidas, né, no mínimo, né? 500, 600 vidas e nós não aprendemos, né? Estamos aqui, firme, forte, operante, né? Literalmente, mas todos nós somos, né? Eu acho muito interessante. Às vezes você olha para uma pessoa, você sente uma empatia tão grande com aquela pessoa na primeira vista, e tem outras que você não consegue nem olhar. Por quê? Alguma coisa, né? Alguma coisa cruzou, né? Ou para o bem ou para o mal, alguma coisa cruzou. Então, gente, é mais ou menos a lição que nós estamos vendo hoje é isso, é avancemos. Avancemos em todos os sentidos. Vamos parar de reclamar, arregaçar a manga e ir à luta. Porque ele lá em cima acredita que a gente tem condição, entendeu? Então, se ele lá em cima acredita que nós temos condição, nós temos que acreditar que nós também temos. É mais ou menos por aí. Para variar, eu acabei mais cedo do que o normal. Normal. Né, eu falo para todo mundo que o Cláudio fala aqui de filha, ele tem certeza que ela é filha dele por causa do branco dos olhos, né? Aí que eu tenho todos os trajetos meus. Ela é minha vizinha. Eu cheguei depois. Olha, eu trouxe aqui, inclusive, algumas coisas que falavam sobre Paulo de Tarso, que eu acho assim super 10. Ó. Foi um resumo, né, da vida do apóstolo Paulo de Tarso. Era inicialmente chamado de Saulo, nascido na cidade de Tarso, capital da província romana da Cilícia, fabricante de tendas. Depois de Jesus, é considerado a figura mais importante do cristianismo. Era um judeu da diáspora, de uma importante e rica família. Começou a receber aos 14 anos a formação rabínica, sendo criado de uma forma rígida no cumprimento das rigorosas normas dos fariseus, classe religiosa dominante da época, e ensinado a ter orgulho de que era judeu. Quando se mudou para Jerusalém para se tornar um dos principais sacerdotes do Templo de Salomão, deparou-se com uma seita iniciante, que tinha nascido dentro do judaísmo,
mas que era contrário aos princípios e ensinos farisaicos. Dentro da extrema honestidade para com a sua fé, que foi aquilo que nós falamos, né? Na cabeça dele o que ele estava fazendo estava tudo certo, né? E sentindo-se profundamente ofendido com esta seita, que se chamava cristã, começou a persegui-la, culminando com a morte de Estevão, diácono grego e grande pregador cristão. Aí eles colocam o primeiro mártir do cristianismo. No ano de 32 depois de Cristo, 2 anos após a crucificação de Jesus, Saulo viajou para Damasco, atrás de seguidores do cristianismo, principalmente de um que se chamava Barnabé. Na entrada dessa cidade, teve uma visão de Jesus, que em espírito lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego imediatamente. Foi então levado para a cidade. Depois de alguns dias, um discípulo de Jesus, chamado Ananias, foi incumbido de curá-lo. Estava com lógico? O cara era o bicho, meu. Ele ia entrar na cova dos leões. Vai com Deus, vai com Deus. Após voltar a enxergar, converteu-se ao cristianismo, mudando seu nome para Paulo. Paulo, então, se tornaria o apóstolo dos gentios, que era aquele enviado para disseminar o evangelho para o povo não judeu. E aí tem várias coisas que ele fez, né? Todas as epístolas que ele escreveu e tudo mais. Então é um cara realmente que, né, você vê que como as pessoas nascem com determinadas missões e cabe a elas realmente assumir essa missão ou não, né? A gente sabe, por exemplo, que Allan Kardec veio quase na mesma época de Napoleão. Allan Kardec tinha toda a parte espiritual. Napoleão tinha toda a parte material, física, né? Para dar um jeito. Exatamente. Né? Então foi exatamente o que ela falou. Allan Kardec, graças a Deus, abraçou a sua missão. Napoleão não conseguiu fazer, se comprometeu mais ainda. Mas uma das coisas que nós podemos, que nos sirva de consolo, nós nunca regredimos. Ou nós estagnamos, ou progredimos. Né? Então Napoleão provavelmente deve ter ficado um bom tempo estagnado aí, né, coitadinho. Justamente para tentar... É o mínimo, né? E eu queria acabar falando uma frase que Paulo de Tarso colocou na comunidade dos Filipos, né? Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Tá bom? Alguma pergunta? Porque esse negócio de ficar fazendo palestra aqui sem vocês participarem, gente, isso daqui me dá uma agonia, sabe? Faz uma agonia. O meu negócio é dialogar, sabe? Então, se tiverem alguma coisa para falar, tô... Deixa eu só colocar uma coisa. A gente vive submetido, vamos dizer assim, a provas, né? Nós temos que cursar esse curso aqui planetário para vencermos as nossas dificuldades, né? Então, aconteceu de uma senhora que foi reclamar diante de uma pessoa que estava fazendo uma palestra e chorando muito, dizendo assim: ai, eu estou profundamente desiludida. Meu marido me abandonou, eu fiquei com o cargo dos meus filhos pequenos, venho lutando até então, e eu não aguento mais isso, não é? Aí ele falou assim: quanto tempo faz isso? 25 anos já. Falou: minha senhora, e a senhora se diz desiludida? Graças a Deus, a senhora viveu iludida o tempo todo. Isso que é importante. Se nós estamos desiludidos da vida, das coisas que nos acontecem, ótimo. É hora de você abrir os olhos e despertar, tomar ciência do que está acontecendo. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Mas alguém quer falar? Oi, tudo bem? Saudade. Napoleão, ele está reencarnado, ele é o Mikhail Gorbachev, né, que trouxe toda a era... não sabia disso, olha que legal. Né? O Divaldo que falou. Legal. E o mentor do Emmanuel
né, eu acho que nós sabemos quem é o Emmanuel, né? O mentor do Emmanuel, que o Emmanuel tem um mentor, é Paulo de Tarso. Né? Tanto é que uma das psicografias mais difíceis e as mais amorosas que foram escritas, né? Que perguntaram isso para o Chico falou que foi o há 2000 anos, mas depois teve uma mais difícil ainda, que é a Paulo Estevam, porque no plano Esferas Felizes tinha um grupo de amigos espirituais que ajudavam o Emmanuel a se concentrar, né? Aí o Emmanuel elevava o pensamento para chegar até Paulo. Ele era médium do Paulo. Olha só como é que foi confeccionado o livro. Paulo de Tarso passava as informações para Emmanuel via mediúnica, recebia o Emmanuel, e por sua vez o Emmanuel ia para o Chico, de tão longe que ele está. Olha, coisa e aí foi assim, foram... eu sempre... Foram 9 meses, né, numa fazenda, que o Chico fez uma tarefa lá, que ele era do Ministério da Agricultura. Ele ficou 9 meses psicografando isso no porão lá da fazenda. Uma coisa que eu acho assim interessante, eu toda vez que li esses livros que eram mais grossos, a gente sabe que tem alguns autores, Emmanuel principalmente, ele tem assim uma linguagem muito coloquial, muito pesada. E eu me lembro que eu li assim, eu começava a ler, cansava, parava. Eu começava a ler, cansava, parava. E Paulo Estevam foi uma bibliografia que eu comecei a ler, mas eu me interessei tanto, mas eu achei aquilo tão maravilhoso, sabe? Porque você vê que a pessoa, quando quer, ela pode mudar, e ela consegue mudar, sabe? Ela tendo a fé, não, como eu falei, tudo aquilo que ele fez, na cabeça dele, ele não estava errado, porque dentro dos princípios dele, dentro das crenças dele, estava tudo certo. Mas quando realmente pingou, sabe, ele viu que realmente tinha alguma coisa além de tudo aquilo que ele acreditava, aí sim a coisa fluiu, e a importância, né, dessa personalidade dentro da história do cristianismo. Né? Então foi uma não nomenclatura, uma biografia maravilhosa, que eu me lembro que eu lia. Você chorou? E aí, chorava. A gente chora. Aquela parte que, né, que apedrejam Estevão, tudo, você fala, meu Deus do céu, como é que pode esse cara se apedrejar desse jeito, meu Deus do céu? Aí você vê a pessoa, sabe, se redimindo, sabe, vivendo assim. O importante é que depois Estevão foi o anjo protetor de Paulo. Agora, ele e a Abigail. Então, agora eu fico pensando, a humildade desse cara, sabe? De receber, né? Porque você pensa bem, o cara está lá morto porque você, né? Tá na outra esfera porque você fez ele ir para aquela esfera, entendeu? E de repente receber, né, Estevão com toda a humildade que lhe foi característica, né? E aceitar o erro que ele fez e tudo, e conviver com esse erro, né? Deve ser um negócio assim. Ele dizia que ele tinha um espinho travado na garganta, que era esse fato, né? Mas nem por isso ele ficou parado. Exatamente. Ele foi para frente. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém mais quer fazer algum comentário? Nada? Então, nós vamos encerrando, né? Então, tá bom. Tchau, gente. Nada, viu? Se depois de tudo isso, nós não tivermos a coragem de parar o nosso chororô, não é? E nos confortar, porque sabendo que imagine, nós já temos o Consolador conosco. Nós estamos vivendo momentos de muita glória. Somos cristãos. Temos essa doutrina extraordinária que nos alerta, que nos abre os olhos, tira o véu das nossas vistas e nos mostra uma realidade que pode ser essa realidade tão feliz. A Dorothy falou que nós vivemos 45% no passado, 45% no futuro e 10% só no... Vamos aproveitar esses 10%, vamos deixar o resto para lá. Não é? O futuro nós estamos construindo agora. Esse é o nosso futuro.
Tudo aquilo que nós fazemos hoje, toda essa reformulação, toda essa mudança que está se operando dentro de nós, é o nosso futuro. É Ele que vai dizer que nós estamos certos. Tá? Então, nós vamos, então, a partir de então, né, cerrando os nossos olhos, abastecendo-nos desses ensinamentos, que nos traz grande, porque nos traz esperança. E essa esperança é aquela que Jesus nos prometeu, que os justos herdarão a terra. Quer dizer, a terra melhorada. E nós temos que viver melhorando, para poder melhorar o nosso ambiente, a nossa sociedade, o nosso estado. E tudo isso vai assim, num roldão, uma coisa leva a outra. E nós vamos conquistando um espaço cada vez maior. Essa amplitude, ela não se perde, ela não está limitada. Como Jesus disse, nós somos deuses também. Temos fazer tudo aquilo que Ele fez, porque Ele também teve que crescer em outras esferas. Ele também, como todos nós humanos, Ele foi uma criatura humana e se apresentou aqui como homem, mostrando o que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, nós só temos que agradecer mais esta tarde maravilhosa, esse sol extraordinário, e vivenciarmos cada momento de uma forma atenta, equilibrada, chamando para dentro de nós toda a paz, toda a harmonia que nos é oferecida constantemente. Já demos o primeiro passo e cada passo nos leva adiante. E é assim que nós prosseguimos nesta existência, até que um dia possamos passar para o outro lado e verificar se andamos a contento. Que Jesus nos ampare, nos dê forças, coragem, para podermos continuar assim.